Salmos capítulo 23, vamos meditar aqui nessa palavra, a qual salmo escrito aqui por Davi. Amém? Ele diz assim, a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Nós vemos aqui, irmãos, um salmo que é muito conhecido pela igreja. É um salmo que até sabemos ele decorado, até declamado, muitas vezes decorado, mas vamos meditar aqui versículo por versículo no que diz aqui a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele diz primeiramente o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Então eu gostaria de fazer uma pergunta: o Senhor é o seu pastor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Davi, ele diz que o Senhor é o pastor dele. Ele está declarando: o Senhor é o meu pastor. E a pergunta que eu faço é essa: o Senhor é o seu pastor? O que é o que o pastor ele faz? Ele cuida das ovelhas. Ele a leva para um local onde tem alimento, para um local onde tem água. Ele defende as ovelhas contra uma ameaça, não é verdade? Mas para que o Senhor seja o meu pastor, eu devo permitir isso na minha vida, não é verdade? Então eu tenho que permitir que Deus, ele seja o meu pastor, para que ele possa conduzir a minha vida. Se o Senhor é o meu pastor, então é ele que conduz a minha vida. Eu preciso fazer dele o meu pastor para onde eu for, para o local onde eu vou, para as minhas decisões, para os momentos difíceis da minha vida. Então, certamente ele diz aqui: nada me faltará. Davi, ele tinha uma confiança plena no Senhor. Davi, ele era um homem que era temente a Deus, não é verdade? E, irmãos, Deus, ele conhece o meu coração, ele sabe do teu coração, ele sabe se de fato estamos temendo ou não, não é verdade? Deus, ele sonda os nossos entendimentos, e nós devemos fazer dele o pastor, aquele que guia a minha vida. Eu não devo ser guiado pelos preceitos do mundo, ser guiado por maus conselhos, como diz, ele mesmo disse no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda o quê? Segundo o conselho dos ímpios. Se eu tenho um pastor que cuida de mim, cuida das ovelhas, esse pastor é Jesus, então é ele que vai cuidar da minha vida, é ele que vai me ajudar a trilhar os caminhos corretos. Amém? O versículo 2 diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Você vê que Jesus, sendo um bom pastor, ele vai conduzir-me a um caminho de perdição, a um caminho de destruição. Pelo contrário,
esse caminho de destruição é o caminho que o mundo oferece. Ora, a destruição não é somente a destruição do corpo. Embora que o mundo não destrua o seu corpo, embora que o prazer que o mundo te ofereça seja bom, embora que você goze de alegria, de riquezas e sua alma possa ter tudo aquilo que você deseja, mas o mundo, ele não pode te dar a salvação. Ele não vai trazer a salvação para a sua vida. O único que traz a salvação é Jesus. Então é Jesus que conduz as ovelhas dele para quê? Para um local seguro, um local onde vai ter ali alimento. E esse alimento não é o alimento que eu estou falando aqui, não é o alimento material, mas é o alimento para nossas almas, é o alimento ao qual precisamos espiritualmente. Amém? Até porque o primeiro versículo, ele já diz, nada me faltará. Davi já tinha convicção que, como diz a Bíblia, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ele sabia que nada ia faltar para a vida dele. Então nós sabemos que o bom pastor, Jesus, ele conduz as suas ovelhas para um local onde elas possam ali ter paz, desfrutar de uma paz verdadeira, interior, paz essa que o mundo não pode dar e não tem para dar. Paz que o mundo dá é momentânea, é paz em prazeres, né? A paz de Deus é uma paz maravilhosa, espiritual. E eu pergunto aos irmãos, você tem dado ouvido à voz do Senhor? Será que eu tenho dado ouvido à voz do Senhor na minha vida? Será que meus passos estão sendo trilhados pelo Senhor? Será que minhas ações que eu tomo, que eu faço, o Senhor está comigo, presente naquilo ali? Não é verdade? Eu preciso ouvir a voz do meu quê? Do meu pastor. Amém? A ovelha, ela reconhece a voz do pastor que cuida dela. E a ovelha, ela faz o quê? Ela obedece. Então confira aí, João capítulo 10. O que está escrito em João capítulo 10, versículo 3 ao 5. Vamos abrir as nossas Bíblias. E diz assim a palavra do Senhor: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém, irmãos? Então, meus queridos, que possamos estar dando ouvido à voz do Senhor. O que é a voz do Senhor? A voz do Senhor é a voz do entendimento, é a voz do conselho, é a voz de Deus quando ela nos adverte para não fazermos algo, quando nos aconselha, é a voz do Senhor, pela palavra do Senhor que nos perdoa, que nos purifica, que retira a nossa vida ali, como foi lido no Salmo 40, de um lamaçal, como Davi se encontrava prostrado, é Ele que cura e sara as nossas feridas. Então esse é o bom pastor. Então devemos estar dando ouvido à voz do Senhor. Amém? Porque Ele nos ensina, Ele nos adverte, Ele nos corrige e também Ele é maravilhoso para nos perdoar, nos restaurar, nos purificar, nos transformar e nos erguer também se estivermos caídos. Assim o pastor, ele faz com suas ovelhas. Assim Deus, ele faz na nossa vida e na nossa caminhada aqui nesse mundo. O versículo em Salmos 23, o versículo 3, ele diz o quê? Refrigera-me a alma. Amém? É o Senhor que tem o poder para refrigerar a alma. É aquele que criou, que deu o sopro de vida, que deu o Espírito
para que habitasse em nós. É Ele que tem o poder para refrigerar a nossa alma. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O caminho do Senhor, ele é justo, ele é um caminho reto, não é um caminho tortuoso. Ele diz aqui que quem é que refrigera a minha alma? É o Senhor. O Senhor, ele refrigera a nossa alma. É o Senhor que renova a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida. É Ele que nos dá a paz, que nos dá a alegria. Salmos capítulo 100. Confira aqui, irmãos. Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103, versículo 3 ao 5. Ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farda de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, irmãos? Quem é que perdoa as nossas iniquidades? Quem é que sara as nossas enfermidades? É o Senhor. Então diz aqui: refrigera a minha alma. É o Senhor que traz a paz, a cura para a nossa alma, para o nosso espírito. O versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Davi, ele tem a sua segurança totalmente no Senhor, né? Como ele diz em outras passagens: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. A confiança de Davi está no Senhor, mesmo que ele passe por momentos difíceis na vida. Você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvarem diante de um Deus falso, por ficarem de pé diante, honrando ao nome do Senhor, eles foram ali jogados na fornalha de fogo. Mas esse Deus fiel não permitiu que eles fossem queimados. Então, assim também é essa palavra que nós lemos: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, irmãos, a minha fé, a tua fé, ela deve estar alicerçada nesse Senhor forte, nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que sustenta a minha vida e a tua vida. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. A minha Bíblia tem um comentário que diz assim: para guiar e defender o rebanho. Então, o cajado ali na mão do pastor, ele também tem a função ali de guiar o rebanho. Quando for necessário ali, vai tocar nas ovelhas. Quando for necessário aquele cajado ali, ele vai puxar a ovelha que esteja saindo ali do rebanho, que esteja se desviando. Então, isso é o que o Senhor faz na nossa vida. Isso é o que o nosso pastor Jesus cuida de mim e de você. O versículo 5, ele diz aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós vemos aqui que o pastor, ele põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos e dos pedregulhos. O hospedeiro oriental põe óleo perfumado na cabeça dos hóspedes. Assim o Senhor Jesus alivia e consola. Amém, irmãos? É assim que o Senhor faz quando estamos também feridos, né? A caminhada aqui nesse mundo, Jesus mesmo declarou que teríamos aflições. Então, assim como as ovelhas se machucam, e o pastor ali, ele vai com óleo e unge ali aquela ferida, coloca aquele óleo sobre a ferida para sarar. Também o Senhor coloca o óleo sobre os nossos corações, amém? Para sarar a nossa alma ferida, muitas vezes pelo pecado, muitas vezes ferida por uma ofensa, ferida por uma angústia, ferida por um rancor, ferida seja lá pelo que for, pela enfermidade. É o Senhor que unge as nossas vidas
com óleo. Mas Glória a Deus, precisamos aleluia. de fazer o que, meus irmãos? O que é que está escrito no versículo 1? O que foi que Davi declarou? O Senhor é o meu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Eu devo fazer de Jesus cada vez mais o meu pastor. É Ele que deve conduzir a minha vida. Então, certamente eu terei certeza que nada me faltará. Certamente eu terei certeza que eu vou caminhar ali em pastos verdejantes. Haverá alimento para a minha vida, para a minha alma, né? Haverá ali água. Então é isso que o Senhor faz na minha vida e na tua vida. Ele conclui aqui dizendo o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Então é assim, meu querido, na vida do servo do Senhor. Ele passa por dificuldade, ele vai encontrar espinhos, ele vai encontrar dores, tristezas, mas sabe que tem um pastor que vai colocar o óleo sobre as feridas. Ele vai saber também que a bondade e a misericórdia vai seguir ele até o fim da vida. E Davi diz o seguinte, ele diz: habitarei na casa do Senhor. Então, como é importante você ter vindo hoje aqui para o culto, você está aqui e sentir prazer em adorar o nome do Senhor, em buscar a sua presença, mesmo que o inimigo coloque empecilhos e dificuldades, mas toda vez que nós chegamos aqui no templo, nós se deleitamos. Não é verdade? Aquela dificuldade que ele bota antes de ir para o culto, quando nós chegamos aqui, nós vimos que valeu a pena. Não é verdade? Que somos renovados pelo poder da palavra do Senhor. E aqui, na minha Bíblia, ela diz o seguinte, eu vou ler isso para a meditação das igrejas, da igreja, amém? Nada falta àquele que recebe bênçãos de Cristo, nem descanso, está no versículo 2, nem refrigério, versículo 3, nem diretrizes, versículo 3 também, nem a companhia, não falta nem consolação, nem sustento, nem gozo, nada, enfim. Amém, irmãos? Então, que maravilha é estarmos na presença do Senhor. Que maravilha é termos o Senhor como nosso pastor. Então, irmãos, que cada vez mais possamos estar temendo a Deus. Amém? Como foi lido aqui no culto, no aniversário da irmã Adriana, que foi falado sobre o temor. O temor do Senhor não é o medo. Não, jamais. Temor não é ter medo. Temor é saber que eu tenho um Deus que Ele está me vendo quando ninguém me vê. É saber quando ninguém está vendo o que eu faço, Deus, Ele me vê. Então eu preciso ter um temor ao Senhor, não somente nesse momento, mas temor ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Amém? E assim seremos cada vez mais vitoriosos. A palavra do Senhor, ela é boa, ela é maravilhosa. Não é verdade? Então, é Deus que cuida das nossas vidas, é o Senhor que nos fortalece. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.